Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Bom, Larissa Manoela, você assistiu a reportagem dela na Globo? Será que aquilo tudo é verdade? Existem pais que são sacana com seus filhos? Sim, claro, isso é um fato. Mas será que tudo o que foi dito ali faz algum sentido? Bom, eu coloquei aqui para vocês assistirem a reportagem reduzida, né, num tempo mais curto se você não assistiu. E eu quero que você veja a reportagem, depois uma análise do Nando Moura. Mas uma coisa que eu vi no Instagram do pastor Rodrigo Mocelin e eu achei muito interessante por que a Globo, no Dia dos Pais, coloca o rompimento de uma filha com os pais, assim, praticamente um exposed? Eu acho que essa questão da quebra da ideia e do conceito de família tá cada vez mais claro isso, né? Como que a mídia ela quer destruir. Eu não estou falando que os pais da Larissa Manoela são maravilhosos, isso aquilo de jeito nenhum. Eu não sei, não conheço. Não posso falar se eles são maravilhosos, se são sacana, enfim. Mas eu queria que você percebesse uma coisa interessante. As pessoas que trabalham com edição de vídeo e principalmente na televisão, elas sabem a música que põem para mexer com a sua emoção, a imagem que colocam para fazer, às vezes até o mocinho virar vilão e vice-versa. Mas eu quero que você veja, por favor, vou pedir para você ver a reportagem. Vou pedir para você ver a análise do Nando Moura, um trechinho da análise do Nando Moura, porque tem coisa interessante, muito interessante no que ele fala, pelo menos assim, na roteirização do documentário. E aí, no final, eu quero muito que você escreva aqui. Você acha que a Larissa Manoela fez certo? Ainda que os pais dela tenham feito, né, tornado ela aí fora dos negócios, será que é possível isso mesmo, sendo que ela foi emancipada aos 16 anos? Será que é possível essa situação? Será que trazer um exposed é a maneira de se resolver algo? Será que haveria necessidade de expor e fazer todo um documentário para expor, ainda que seus pais fossem ruins? Será que esse é o caminho? Dá uma olhada aí e tire suas próprias conclusões. Deixar de ser seguida pela mãe em redes sociais foi uma demonstração pública de que a relação entre a filha única e os pais estava em crise. Mas as divergências entre Larissa Manoela, Silvana e Gilberto não começaram este ano. A partir do momento em que eu fiz 18 anos e que eu entendi que era o mínimo saber um pouco do meu negócio, do que eu estava provendo durante todos esses anos, né? Larissa Manoela! 22 anos de idade, 18 de carreira e um currículo que impressiona. 5 novelas, 5 musicais, 11 filmes. Larissa também canta, gravou 3 álbuns. Somando suas redes sociais, são mais de 80 milhões de seguidores. E as marcas surfam nessa popularidade. Atualmente, ela tem contrato como embaixadora de 6 grifes nacionais e internacionais. No auge do sucesso, feliz com o noivo, o também ator André Luiz Frambach. Larissa se viu obrigada a dar explicações sobre sua intimidade. Estava insuportável para mim ouvir tantas mentiras, tanta deturpação, tanta distorção das histórias. Conflitos que, segundo ela, nada tem a ver com o noivo. Hoje ele é a minha escolha, é o meu parceiro de vida, meu noivo. A gente deseja construir esse futuro, mas toda essa situação se deu antes dele entrar na minha vida. Criança prodígio, Larissa Manoela começou a ganhar dinheiro muito cedo, trabalhando como modelo. Saímos de Guarapuava, nossa cidade natal, no interior do Paraná, quando eu comecei, 4 anos de idade. E eu entendo que eles optaram por isso, por abdicar de suas vidas para estar comigo. Mas Larissa diz que mesmo depois da maioridade, não sabia quanto ganhava, quantos bens tinha. Começou a questionar os pais. E no último ano passou a ser mais incisiva nessa busca por informações. Eu só queria entender, então, esse negócio. Como estava essa questão financeira, que nunca me era apresentada. Eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago. Em uma conversa gravada por Larissa no fim do ano passado, a mãe reclama dessas cobranças. Quer me chamar de mercenário? Pode chamar. Mas que eu não vou abrir mão de um centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer. Como é que você recebia alguma coisa, algum dinheiro? Eu recebi uma mesada, mesmo. Qualquer tipo de pagamento, que fosse uma passagem aérea, a compra de algo mais supérfluo, eu tinha que pedir autorização. Me dá um exemplo prático disso que você está falando. Por exemplo, idas à praia, onde você tem que pagar com maquininha, com agilidade, ou fazer um Pix, eu tinha que pedir.
pedir dinheiro aos seus pais para, por exemplo, Comprar tomar um refrigerante numa água de coco na praia. Sim. A gente tá falando de R$10. Larissa apresentou ao Fantástico uma troca de mensagens com a mãe em outubro do ano passado, pouco depois do fim da novela das 6, além da ilusão em que tinha sido protagonista. A atriz pede R$10 para pagar um milho na praia. Silvana responde dizendo que não há saldo na conta da filha e manda os R$10 pro Pix do vendedor. Um mês depois, Larissa pede dinheiro ao pai neste áudio. Aí, pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor? Era muito difícil entender. E eu me senti incapaz. Será que eu realmente sou essa pessoa? Larissa Manoela buscou então um escritório de advocacia e pediu ao contador os contratos sociais das 3 empresas das quais era sócia. A primeira, da Lari, aberta pelos pais quando ela tinha 13 anos em outubro de 2014, para gerir a carreira da filha, todos os contratos, os pagamentos. A empresa também concentra a maior parte do patrimônio adquirido ao longo da vida profissional da atriz. Nesta outra gravação, feita por Larissa no fim do ano passado, o pai e a mãe afirmam que os 3 tinham cotas iguais, de 33% nesta empresa. É tudo holding, minha filha. E a holding ela é igual a da Lari, 33, 33, 33? Sim. É. Entendi. E quando eu descobri que essa porcentagem, ela não estava no papel, assim como me era ligado em conversas. Qual era? 2%. Que você tinha. E eles 98. Exato. A segunda empresa só foi aberta em junho de 2020, quando ela tinha 19 anos. Desta vez, a empresa pertencia só a Larissa, mas uma cláusula dizia que os pais tinham plenos poderes para tomar decisões sem prévia autorização da filha. Eu era a única sócia, mas eles eram 100% administradores dessa empresa. Então, por isso que eu era só comunicada. Eles podiam decidir, assinar e se comprometer por mim. E a terceira empresa é uma holding dividida em 3 partes iguais, criada em maio do ano passado para reunir todo o patrimônio que estava na primeira empresa, o que nunca aconteceu, segundo Larissa. Os únicos imóveis da holding seriam uma mansão e um terreno adjacente na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Os 2 bens teriam sido adquiridos em junho do ano passado, com o dinheiro da venda de um dos imóveis que os pais tinham no exterior. Eu cheguei a ser comunicada das transações que eles fizeram, porque o valor era alto. Então, quando tudo isso veio à mídia e à tona, foi por conta de uma primeira casa lá nos Estados Unidos que foi vendida para poder pagar essa no Rio de Janeiro. A relação foi se fragilizando, como mostra mais uma gravação feita por Larissa no início do ano. Porque eu vou ser bem sincera pra você, Larissa. Eu nunca quis nada dele. Nada. Eu vou te falar uma coisa, Larissa. Pra você, eu só vou ser título de mãe. Quando falar mãe, pra você só vai ter o título de mãe. Licença. Em março, Larissa e os pais se reuniram na presença de advogados para tentar uma redistribuição na sociedade das empresas. Eu propus a gente conseguir fazer essa divisão entre 60% para mim e 40% para eles. E quando a resposta voltou, através do advogado, 60-40 para eles e 40% para mim, foi o que eu recebi. Para mim não fazia sentido, eu pensei, então vamos tentar chegar num acordo de 50-50. Os pais concordaram com a divisão meio a meio da empresa, mas segundo Larissa, desde que ganhassem 6% da renda da filha pelos próximos 10 anos. Como se fosse uma pensão, exatamente. E disse para eles que não haveria como ter essa porcentagem vitalícia. Ou por 10 anos, o que fosse. Sem acordo, sem respostas. E eu cheguei a falar isso pro meu pai. Falei, eu prefiro perder o empresário do que perder meu pai. Eu a todo instante tentei fazer com que essa conversa, esse assunto, ele fosse desdobrado de uma maneira simples. O rompimento foi inevitável. Larissa tirou os pais da administração da sua empresa individual e começou a renegociar os contratos atrelados à da Lari, aquela empresa em que ela só tinha 2% para concentrar todos os rendimentos em uma única firma. É com essa firma que Larissa vai gerir a carreira. Além disso, ela conta que decidiu abrir mão de um patrimônio estimado em 18 milhões de reais e que deixou tudo para os pais. Eles até agora não assinaram o distrato das sociedades nas 2 empresas. Eles não assinaram? Não. Por quê? Eu não entendo. Larissa teve que notificá-los extrajudicialmente. A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque eu tenho a plena certeza de que meu caminho, ele vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Você não vai entrar na justiça para reaver seu patrimônio? Não. Não é minha vontade. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais. Em nota, a defesa de Gilberto e Silvana Elias dos Santos, pais da atriz, afirma que Larissa Manoela falta com a verdade quando diz que não sabia qual era o percentual dela na empresa da Lari, já que assinou uma alteração contratual em janeiro de 2020, na qual constava clara e expressamente o percentual de 2%. Segundo o advogado, também não é verdade que Larissa não tinha acesso a dinheiro no dia a dia, porque ela sempre teve e utilizou seus cartões de crédito com os quais sempre pôde comprar tudo que desejou. De acordo ainda com a nota, a atriz distorce a realidade quando diz que tem dificuldade para negociar a saída das sociedades com os pais, uma vez que as notificações formais só foram recebidas por eles no início de agosto e que os pais estão dentro do prazo para as providências legais. O advogado afirma que é Larissa quem se recusa a conversar com a mãe e sequer responde às mensagens do pai. Por fim, a defesa diz que os pais acreditam ser extremamente triste e lamentável a opção de Larissa pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito, e que a atriz é amada incondicionalmente. Esse momento que eu me conto hoje é o mais difícil da minha vida. Sabendo que essa ferida está cicatrizando. E que os meus pais jamais vão deixar de ser meus pais. Jamais vou deixar de amá-los. Essa situação pode ser revertida? Eu quero acreditar. Eu acho que se o meu erro for acreditar, eu vou seguir errando. O que eu posso dizer por mim é que eu tenho uma esperança de, no futuro, a gente poder ter uma relação que é delicada, mas que é a nossa história. Nos pais, nos próprios pais, em rede nacional. As coisas não são como aparentam ser. Você não leu os contratos, você não viu a versão da mãe. E quem é que dá um expose nos próprios pais e vai posar de modelete pra Globo fazer esta matéria que demoniza
os genitores da senhora Larissa Manoela. Então olha só, veja só. Vamos lá, Larissa. Agora eu vou vir filmando aqui de trás e você vai andando assim meio perdida pela praia. Vou andando perdida. Agora você para, a câmera vai focar bem em você, Larissa. E aí você dá uma suspiradinha pra dizer que você está muito angustiada, tá bom? Ai, como você tá angustiada. Agora você olha pro horizonte meio que perdida. Meu irmão, quem é que tá passando com um problema sério entre o pai e a mãe e vai fazer uma matéria e decide, nessa mesma matéria, posar como modelete, entendeu? De que está perdida. A Rede Globo cria todo o tema. Aí tem a música. Olhando para o horizonte, eu não sei o que fazer. Eu estou perdida. Agora vem andando, Larissa. Vem andando, perdida, olhando para o mar. Vem andando. Aqui o diretor falando. Vamos fazer a matéria aqui. Deixa eu ver se os pais vão sair destruídos dessa matéria. Vamos, Larissa. Muito bem. Aí tem várias cenas dela aqui no mar. Eu peguei várias. Né? Então tá aqui ó, de novo olhando para o horizonte. A matéria tem 12 minutos. 1 minuto e 30 é só de cenas de Larissa olhando para o mar, perdida e suspirando. Olha só. Eu vou fazer da minha vida. Eu tô acreditando nisso. Aí aqui. Agora, Larissa, eu vou fazer assim. Vou ficar com a câmera aqui. Atrás desse toco de madeira. Atrás do toco. E você vem andando. Assim, angustiada. Tá bom, Larissa? Venha. Ah, não. Câmera lenta. Agora vai de novo. Vai andando pra praia. Angustiada. Olha pro mar. Suspira. Ai, Deus, minha força. Como assim? Não. Se ela está disposta a dar uma expose, isso aí primeiro tem que ser tratado em família. Não interessa, sabe? Quem está certo, quem está errado. Isso se trata dentro da família. Você não faz isso com seu pai e com a sua mãe. Mas a Rede Globo não deu a chance de teatralizar, fazer um teatro em cima daquilo que os pais estão vivendo também. Não deu nem espaço para os pais exporem a versão deles. E às vezes eles não querem expor essa versão justamente para preservar a filha. Vocês caíram nessa conversa de que ela realmente não tem 10 reais para pagar a porra do milho? Se vocês realmente... Fala pra mim. Vocês realmente acreditam? Ela que pediu a sua emancipação. Falou, papai, mamãe, eu quero receber o meu dinheiro, eu quero fazer o que eu quiser da minha vida. Com 16 anos pros pais. Vocês realmente acreditam que ela não tem 10 reais pra pagar a conta? Porque o resto da conversa não foi mostrado na história do Fantástico. Só a parte que interessava a Larissa Manoela. Então tá aqui, ó. Ela fala o seguinte. Faz um pix pra mim, por favor? Ele faz. O meu não habilitou ainda. Ou seja, às vezes você tá com o pix habilitado, tá pedindo alguma coisa aqui. E nem tem saldo. Você não passou a conta pro seu pai. 10. Aí ele fala que tá 10 reais? Como assim? Tá precisando de 10 reais. Isso aqui foi um print que ela fez justamente para aparecer em uma reportagem do Fantástico. Vocês são burros o suficiente pra acreditar que não. As frases que ela quer que apareçam no Fantástico, ela não... Ai, pai, você consegue fazer uma transferência pra mim, pra sua conta, pra pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia? Vocês realmente acreditam que uma pessoa que pede a sua emancipação com 16 anos de idade e que recebe contratos na ordem de 70 milhões de reais por ano em uma empresa onde ela tem 100%, é 100%, já vou mostrar aqui, ela tem 100% dos lucros, 70 milhões por ano. Você acha que ela vai pedir aqui 10 reais pro pai? Ou ela não armou essa situação pra que aparecesse justamente no Fantástico? Ah, pelo amor de Deus, cara. Aqui estão as participações. Vejam só isso daqui. Aí tá aqui a mãe dela, 49%. Aqui o pai dela, 49%. E ela, 2%. Isso aqui é muita injustiça. Isso aqui é muita injustiça a pessoa receber 2%. Só que este contrato aqui foi firmado quando ela tinha 13 anos de idade. E é o tipo de contrato que é padrão para esse tipo de idade. E tanto é que é padrão que ela nem quis saber desse contrato porque reafirmou ele em 2020, como os próprios pais contam. O 2022. Nós vamos ver a data aqui agora. Não tem nada nessa porcaria de empresa aqui. A empresa onde ela recebe rendimentos na ordem de 70 milhões de reais por ano, ela recebe 100%. Então, cara, os caras fazem uma matéria dessas justamente pra pegar a protegida, que é da Beautiful People deles, e distorcem a coisa toda. Tá aqui a mensagem que ela mandou pro pai. Claro que passa bem rápido pra você não ler tudo. Sendo assim, venho por meio deste e-mail, depois de muitas tentativas, só mostra aquilo que ela quer mostrar. Então daqui, ó, prefiro do fundo do meu coração perder o empresário do que perder o pai. Ah, mas fazer uma matéria difamatória em rede nacional, em cima dos pais, que não tiveram sequer a chance de falar a respeito do seu lado da história, aí você prefere perder o empresário que perdeu o pai? Meu Deus do céu, cara, e a galera cai nisso daqui. Agora vamos ver. O Fantástico cortou a maior parte dessa resposta. Mas se você pausar o vídeo, você consegue ler, tá? Então os pais falaram o seguinte: em primeiro lugar, Larissa Manoela falta com a verdade quando afirma não saber o percentual dela na empresa da Lari Produções e Eventos, tá? Da qual ela é sócia. Ela própria, de próprio punho, assinou a alteração contratual da sociedade em 22 de janeiro de 2020 a data, quando já era maior de idade, no qual constava claro e expressamente o percentual dela de 2%. Por quê? Porque nessa empresa não tem grana nenhuma, meu irmão. Os 70 milhões por ano não tá nessa empresa, não. Então ela falou que se dane. E aí vai pro Fantástico, pousar de coitadinha. Ah, meu irmão. Aqui, ó. Como pode dizer que não sabia se ela leu, concordou e assinou o contrato em 2020, tá? O percentual de 33% é o que ela tem em outra empresa. Aí grifaram aqui, a holding participações, no qual estão registrados os bens de maior valor da família, tá? Então os bens familiares, até quando ela tinha seus 16 anos de idade, quando pediu a emancipação pros pais. E isso já deve ser dolorido pra caramba. Eu não sei qual que é o lado da história, mas a gente não ouviu os dois lados. E outra, questão familiar é por família resolver, meu irmão, não é pra você ficar aí de biquinho no YouTube o cacete. Porque as notícias sérias mesmo, que é reforma tributária, taxação, ninguém quer saber, mas vamos lá, vamos continuar. Então, o percentual de 33% é o que ela tem em outra empresa, a holding participações, no qual estão registrados os bens de maior valor da família. Além disso, ela tem também um percentual de 100% da empresa conteúdo artístico, a qual abriu em 18/6/2020. 100%. E aí nós estamos falando desses contratos gigantescos, e ela foi eleita por uma das revistas como a pessoa que mais ganha. Nós estamos falando de contratos anuais na ordem de 70 milhões de reais, onde ela tem 100% da empresa, o qual abriu em 2020. Bem antes, portanto, de quando ela passou a dizer que tomou as rédeas dos seus negócios. Ela falou isso pros pais, quis a sua emancipação com 16 anos. E de ter rompido com os próprios pais. Firma da qual os pais da artista não são sócios, não recebem absolutamente nada. Por onde ela recebeu sozinha todos os valores, os 70 milhões de reais, tá? Por ano.
Firma da qual os pais da artista não são sócios e por onde ela recebe e recebeu sozinha todos os valores das prestações de serviço dessa empresa, por exemplo, com a própria Rede Globo. E a Rede Globo, sabendo disso, mesmo assim, porque paga e 100% vai para a Larissa, mesmo assim faz esse tipo de matéria, certo? Então, além de diversos outros contratos de publicidade, todos sem que os pais tenham tido quaisquer participações societárias, ainda que contratos negociados por eles, os pais. Então ela vai lá, recebe R$1 milhão pra fazer o post no Instagram. Quem negociou foram os pais, não receberam R$1 pra isso, tá entendendo? Portanto, é falaciosa a informação que a atriz tem difundido por meio de terceiros para a imprensa e em redes sociais. Eis que ela integra o quadro, e eu vou pro próximo print. Você tem que pausar a matéria pra você conseguir ler, porque a Rede Globo não leu a resposta. E a Rede Globo não encenou teatrinho dos pais na praia. Bom, a Bíblia vai nos dizer que honra teu pai e tua mãe, para que você vá bem e viva dias longos pela terra. E a grande crise é que sim, existem pais ruins. Sim, existem pais exploradores. Sim, existem pais péssimos, porque pais são humanos. E seres humanos péssimos existem. Pessoas ruins existem e elas geram filhos. Mas independente se o seu pai, se a sua mãe é bom ou ruim, você não deve desonrá-los. Honra significa ter respeito por. Ainda que você não goste do que seus pais fazem, ainda que seus pais tenham feito más escolhas, ainda que eles tenham te ferido muito e te feito mal, ainda que não é o seu papel desonrar, expô-los aí em rede nacional, né? É questão de ter compaixão mesmo. Que fosse para a justiça, mas não precisava virar matéria do Fantástico. E como vocês viram ali, eu acho que, ainda que os pais dela estejam errados, eu acho que vale a pena olhar pelo lado aí do que o Nando Moura colocou, né? Será que essa história toda faz sentido? E ainda que ela fosse coitadinha, ainda que, será que é isso mesmo? Será que é assim que se deve agir quando os pais erram conosco? Se você foi ferido e machucado pelos seus pais, eu convido você a liberar perdão, porque sua vida não vai para frente enquanto você não perdoá-los. Você não precisa conviver com frequência se isso te machuca demais, ou se você está no processo de perdão. Mas, e eu também não estou falando que seus pais são santos. Eu só estou falando que sua vida não vai para frente enquanto você não aprender a respeitar quem seus pais são. Bom? Que Deus te abençoe, uma ótima semana e continue acreditando na família. A família é uma instituição colocada por Deus. Até o próximo vídeo. Escreve aqui o que você acha